Olá, graça e paz. Estamos aqui gravando. Achamos melhor gravar esses momentos aqui para poder editar e você, em qualquer momento, estar acessando e sendo edificado. Quero começar cantando um cântico que fala da graça, da soberania de Deus, mas desse amor também para conosco a cada momento. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. E apesar desta glória que tens, amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Olá, graça e paz. Como é bom poder louvar, cantar louvores e saber que Ele tem sido soberano na nossa vida e que se importa, apesar de toda essa situação. Eu quero, nessas quintas-feiras, sobretudo nessa nossa gravação, nesse nosso encontro virtual aqui, falar um pouquinho sobre a vontade de Deus. E às vezes é muito difícil compreender diante de todas as situações a vontade de Deus. Eu quero trazer alguns aspectos do que a palavra de Deus nos diz e nos ensina e ver de fato como podemos ter o consolo e a graça e a paz de Deus. Então, que esse momento de fato possa fortalecer a sua vida, possa trazer todos os benefícios da palavra de Deus. Estou usando aqui, você deve estar me acompanhando aqui no computador, talvez para facilitar, e se você quiser fazer algumas anotações, vai ser bom também. Tem a sua Bíblia, para que a gente possa estudar e ver algumas passagens. Sobretudo, quando a gente fala de vontade de Deus, a gente tem muita dúvida, Pode, não pode? Hoje mesmo, no hospital, conversando com uma das pessoas que cuidava da minha mãe, abordou isso, até que ponto podemos orar, até que ponto a vontade de Deus pode ser mudada ou não. Eu quero trazer então alguns aspectos dessa vontade de Deus. Há 3 aspectos da vontade de Deus que são importantes, fundamentais para que a gente possa conhecer esse Deus tão grandioso, tão soberano. 3 aspectos da vontade de Deus. A primeira é a vontade soberana de Deus. E essas passagens nos falam desse aspecto da vontade soberana de Deus. Eu queria ler com você, lógico, são textos. Então, lá em Daniel, nós temos essa realidade onde Deus mostra para nós a sua vontade soberana. Ok? Então, você pode olhar aí, consultar isso. No capítulo 4, o versículo 35, nos fala dessa vontade de Deus que nós chamamos vontade soberana,
o versículo 35 de Daniel, capítulo 4, diz assim: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Há então uma realidade aqui que o escritor de Daniel pontua para nós. Quem que pode dizer o que Deus vai ou não vai fazer? Quem que pode determinar? E vemos aqui essa vontade soberana. Quando olhamos para o livro de Provérbios, temos também essa mesma compreensão no capítulo 21. Logo no primeiro versículo, nós temos essa realidade, onde diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. É verdade, Deus, o rei acha que pode fazer todas as coisas, os soberanos, os governantes, mas na verdade, como lemos aqui, tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. E apenas mais um texto em Deuteronômio, é o último livro do Pentateuco, Deuteronômio capítulo 32, o versículo 39 nos fala também dessa vontade soberana de Deus e diz: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. O autor aqui novamente fala dessa vontade de Deus, onde ele soberanamente age como quer. E não adianta nenhuma intervenção humana, porque o que ele pretende fazer, com certeza realizará ao longo da história, ao longo da nossa vida. Mas há uma segunda vontade, a vontade moral de Deus. E quando falamos vontade moral, é essa que está registrada aqui na Bíblia. E apenas uma única passagem eu reservei aqui, porque toda ela nos traz essa realidade importante para que possamos entender como a Bíblia revela para nós o querer de Deus. Então, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, nós temos do versículo 14 e 18, uma vontade de Deus aqui para nós. E diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqui nós temos uma vontade de Deus, dentre muitas outras. E sem querer aprofundar propriamente nessa questão de termos a ligação de um com o outro, do julgo desigual, nós temos aqui, é vontade de Deus, essa realidade, como tantas outras, onde lemos lá em Pedro, Deus quer a nossa santificação. Quando olhamos para a carta que Paulo escreve aos irmãos lá em Éfeso, ele diz ali que na nossa boca deve sair palavras boas, agradáveis, que edificam, não devemos murmurar, enfim. Aqui então, na palavra de Deus, nós conhecemos qual que é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida. E é importante então lermos e meditarmos, e com certeza essa vontade podemos sim pedir para que Deus possa realizar na nossa vida. E aí podemos orar e clamar. Mas há uma outra vontade, a vontade individual. E como isso acontece? Como Deus, como que eu vou saber qual a profissão, com quem eu vou casar,
Devo fazer isso ou devo fazer aquilo? Bom, a Bíblia também fala, nos revela, nos dá da relação mútua que temos uns com os outros. Se Deus nos concede pessoas que se tornam presentes na nossa vida, conselheiros, e no momento mais adiante a gente vai falar sobre essa vontade de uma maneira mais específica, mas apenas para que você entenda, na minha vida Deus coloca pessoas, quem sabe os nossos pais, os nossos líderes na igreja e tantas outras pessoas que vão nos dar uma dica, vão nos orientar nessa direção, onde Deus nos guiará conforme a vontade dele. Isso é fundamental. Lembro-me quando resolvi e decidi fazer o seminário, muitas pessoas, algumas delas entre os meus pais, os meus avós, alguns irmãos da igreja, as falas que eles tiveram para comigo foram falas que eu percebi que era Deus confirmando o meu chamado para ir no seminário. E com certeza na nossa vida é assim, nos colocamos em oração, pedimos a Deus e Deus levanta pessoas, E lógico, se tivermos alguém com quem diariamente ou semanalmente compartilhamos, e são pessoas de confiança, onde podemos expressar quem nós somos, e nessa mutualidade, aquilo que diz em Tiago, confessai os vossos pecados uns aos outros, isso é, essa mutualidade. Se você tiver alguém, é muito bom e é fantástico nós termos algo assim. Deixe-me trazer alguns esclarecimentos, ainda nessa palavra introdutória, sobre a vontade de Deus. Romanos 12, versículo 1 e 2, nos fala um pouco dessa vontade de Deus. E diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é uma vontade revelada na sua palavra. Vontade essa em não tomarmos a forma do mundo, o jeitão do mundo. Por isso tem uma palavrinha, conformar, transformar, Você tem conformeis, transformai. Há uma raiz aí, ele diz, olha, você não deve tomar a forma, o jeitão desse mundo, mas você deve deixar ser formado por uma mente diferente, mente essa no qual o seu próprio corpo e toda a sua vida se apresenta como um culto a Deus. E aí ele diz, aí você vai começar a experimentar, não somente saber mentalmente, mas experimentar a boa, agradável e perfeita. E aqui eu poderia ficar um bom tempo falando apenas sobre esses dois versículos, mas já deu para você perceber e ter uma ideia daquilo que, sobre a vontade de Deus, deve ser na nossa vida. Essa boa, essa agradável, essa perfeita vontade de Deus, ela acontece quando o meu corpo, todo o meu ser oferece um culto a Deus, está submisso a Ele, e eu tenho a intencionalidade, o firme propósito de não ser parecido com o mundo, de não viver conforme os padrões e os valores deste mundo. Mas eu olho para a palavra vai moldando o meu caráter, o meu falar, o meu pensar e todo o meu agir, o meu proceder. Por isso, a segunda consideração e esclarecimento é: Deus não revela a sua vontade de uma só vez, mas passo a passo. É assim na nossa vida. Imagino algumas situações na minha vida onde, se eu soubesse, ou se você tivesse uma ideia do que você está vivenciando hoje, se você teria tomado essa postura, essa decisão. Deus, com certeza, trabalha aspectos na nossa vida e Ele vai revelando, sim, passo a passo, porque Ele sabe que se tivéssemos toda a compreensão de uma só vez, talvez não tivéssemos toda a vontade e determinação de viver, ou mesmo de tomar certas decisões na nossa vida. Então saiba, Deus vai revelando a sua vontade de pouco a pouco.
aonde vou estudar, aonde vou morar, o que vou fazer. Deus vai revelando no tempo certo, no momento certo. No momento certo, no tempo certo. Por exemplo, temos vivenciado nesta semana a realidade de sair de casa, não sair de casa, o que fazer? Nós, como conselho, fomos orientados por Deus ao longo dessa semana em reuniões via WhatsApp do que fazer. Estávamos debaixo do temor de Deus, buscando de fato o bem-estar da igreja e o que fazer. Deus vai revelando sim, pouco a pouco. No primeiro momento manter, depois no outro dia, em virtude de tantas coisas, suspender os trabalhos, né? E estão suspensos durante 15 dias. Após isso, vamos avaliar se continuaremos prorrogando ou se retornaremos à realidade presencial ou não. Então, Deus revela a sua vontade devagar, passo a passo, em todas as áreas da nossa vida. O segundo esclarecimento é: Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Quem você é diante de Deus, a vontade dele está em cima dessa preciosa verdade, não é naquilo que você faz, nas muitas coisas, mas Deus diz, e o interesse dele é nos formar a imagem e semelhança de Cristo. E somos amados. O próprio Jesus, antes de iniciar o seu ministério, quando lemos Mateus, após o batismo, o próprio Espírito o levou ao deserto para ser tentado. Mas a voz que ele ouviu no batismo foi: eis o meu filho amado em quem me comprazo, que eu tenho muita alegria. Então, o Senhor não tinha feito nada, não escolheu discípulos, não tinha iniciado o seu ministério, porém, vemos ali o amor de Deus para com a pessoa do seu filho. A mesma coisa, a vontade de Deus não está interessada apenas em que sejamos pessoas que fazem as coisas, mas sermos quem nós somos diante de Deus. A vontade de Deus contempla essa realidade, nos desafia a viver nessa perspectiva. Uma outra coisa, é bem provável que Deus não revele a sua vontade individual para a sua vida se você estiver desobedecendo a sua vontade moral. Deus, de fato, é uma incoerência, né? Quando olhamos, há essas passagens, esses versículos que nos desafiam, dentre outros que eu poderia colocar aqui, né? Onde há Efésios capítulo 6, de 1 a 3, nos fala da relação de pais e filhos. Qual que é a vontade de Deus nessa relação? Ou mesmo antes, no capítulo 5, nós temos o que Deus espera da minha vida como esposo, da vida de uma esposa, aqui Efésios, na vida de um pai, de um filho, logo depois na vida de quem é servo, é empregado, na vida de quem é patrão, é senhor. É vontade. Se estamos descumprindo essa vontade, é muito complicado, de fato, Deus revelar de uma maneira muito específica o que Deus quer da minha vida e espera da minha vida. Essas outras passagens, da mesma maneira, Provérbios 3, 9 e 10, fala que devemos honrar a Deus com os nossos bens. 1 João 4, 19 e 21, sobre amar, ele diz que somos mentirosos. A gente diz que ama a Deus, mas não ama o nosso próximo. Essa é a vontade de Deus. Amemos uns aos outros. Mateus 5, 43 até o 48 fala sobre o amor. Ele diz: você ouviu o que foi dito, eu porém vos digo. Quer dizer, a minha vontade não é somente amar quem me ama, e odiar aquelas pessoas que me desagradam. A proposta ali é amar os inimigos, abençoar, orar. Quer dizer, se diante dessa vontade de Deus revelada na sua palavra, eu não estou disposto a cumprir, com certeza, coisas mais pessoais, provavelmente, Deus não nos revelará. Ainda, seus desejos podem estar de acordo com a vontade de Deus, sim. Salmo 37, versículo 4, você provavelmente já sabe até de cor: agrada-te do Senhor, Ele satisfará aos desejos do teu coração. Os nossos desejos podem sim estar de acordo com a vontade de Deus, porque muita gente pensa que Deus é um estraga-prazer.
eu não posso fazer isso, é tudo que eu desejo está fora da vontade de Deus. Não, tem coisas que desejamos, que Deus se agrada em de fato mostrar com que desejamos, os nossos desejos também estão juntos com os desejos dentro da vontade soberana de Deus. Um outro esclarecimento: não pense que Deus se interessa somente pelas grandes decisões da sua vida, né? As pequenas decisões também, Deus se importa. Deus, nos pequenos detalhes, diz a palavra dele, não cai um único cabelo, nem um fio de cabelo sem o conhecimento, né? A realidade dele, perceber as pequenas coisas. Então, as nossas pequenas decisões, Deus também de fato está interessado, não somente nas grandes coisas. Por isso, em cada momento é fundamental na nossa vida entender as pequenas coisas. Deus também tem algo a falar e a nos ensinar. Um outro esclarecimento: não pense que se tudo estiver indo bem, você está no centro da vontade de Deus. Esse é um engano terrível. Está tudo fluindo, tudo caminhando, mas isso não quer dizer que estamos dentro da vontade de Deus. Não é verdade isso. Isso é uma falsa ilusão. Tudo está caminhando bem. Muitas vezes Deus e a Bíblia revela que Ele entrega as pessoas desobedientes à sua própria vontade, como lemos em Romanos, logo no capítulo 1, onde ali o Senhor entrega, por causa da idolatria, da rebeldia do coração daquelas pessoas. Você pode ler Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 27, você vai ver onde aquele povo, né, vivia idolatria, e você percebe aqui que ele entrega a esses a própria vontade. Então está tudo indo caminhando, então devemos ter o cuidado. Quer dizer, está tudo indo bem, mas eu estou dentro da vontade de Deus? Está tudo fluindo, mas essa é a vontade de Deus? Às vezes não. Uma outra consideração: não pense que a desobediência deliberada pode impedir o retorno ao centro da vontade de Deus. E aqui há uma grande mentira, né? Duas mentiras que o diabo sempre fala para nós: que pecado não tem tanta importância, aí praticamos o pecado e caímos. E aí a outra mentira, diante do sentimento ruim que estamos vivenciando, o diabo vem e diz: você não tem mais jeito, você de fato não merece estar na presença de Deus, não merece ir lá junto com aqueles irmãos da central ou a comunidade, a igreja que você participa, então você agora está em desobediência, não pode ter comunhão nem nada. E sobretudo, você não pode mais conhecer a vontade de Deus. Não, você pode sim conhecer. Então não pense. Às vezes erramos, às vezes estamos em desobediência, mas isso não quer dizer que Deus não tem intenção, o desejo de nos fazer voltar. E diante do projeto dele para a vida do ser humano, para a minha vida e para a sua vida, Deus de fato revelará. Então não pense isso. Isso é pensamento que não contribui para que de fato possamos viver debaixo do cuidado e da vontade de Deus. Esse é o nosso último slide. Na próxima semana eu quero olhar e ver mais detalhadamente essa vontade de Deus, essa vontade moral. Olhar para a palavra e ver o que ela de fato trabalha na nossa vida. O que ela nos ensina e nos instrui para de fato conhecermos plenamente e amplamente a vontade de Deus. Por isso, nosso próximo encontro eu quero trabalhar sobre a Bíblia, essa palavra de Deus, e ver como ela tem a vontade não somente para os seus filhos e filhas, né? Eu sou filho, você também é filho de Deus, filha de Deus. Isso é, se você já entregou a vida para Jesus, tem como seu único e suficiente Senhor e Salvador, e com certeza, mas também a palavra de Deus nos revela vontade não somente para os seus amados escolhidos, mas para toda a humanidade. E a Bíblia então, de Gênesis a Apocalipse, nos revela a intencionalidade de Deus em fazer com que o ser humano viva conforme o seu projeto. O ser humano viva a realidade do seu reino aqui na terra. E quando olhamos para o reino, nós vemos aí que um rei tem os seus súditos que fazem a sua vontade, mas tem aqueles rebeldes,
mas esses que são rebeldes também estão debaixo do senhorio de Deus. Mesma coisa, a igreja, aqueles salvos e redimidos, estão aqui para vivenciar o reino de Deus na sua plenitude e fazer com que outros que ainda não se renderam, se rendam. Quem são os escolhidos não sabemos, somos chamados a pregar e a anunciar. Fica aqui então o nosso desafio para o nosso próximo encontro. Deus o abençoe, Deus lhe dê paz, Deus lhe dê graça, misericórdia e saúde.